do Peru, para a gente dar início a esse importante evento, a esse importante projeto. Obrigado. Gisele, é contigo. ABC? Estou liberando o microfone deles. Eu acho que eles não está liberado ainda. O Saad, você conseguiu me ajudar nisso? Ok, estou fazendo isso agora. Agora sim, estamos liberando. Eu vi que a Rifat já entrou. Rifat, se quiser ir se apresentando e depois passa para o Plínio e para a Cecília. Não sei se ela está participando também. Olá, boa tarde. Meu nome é Rifat Kibal, sou assistente de projetos desse projeto e trabalho na ABC, Agência Brasileira de Cooperação. Plínio? Boa tarde a todas e todos. Agora que apareceu aqui a licença para falar, meu nome é Plínio Pereira, sou analista de projetos na ABC, acompanho esse projeto junto com a Rifat e desejo a todas e todos um bom seminário. Plínio, tem mais alguém da ABC participando ou das embaixadas para se apresentar? Eu não sei se os colegas da... O Luiz Marfil está aí, Luiz, por gentileza. Eu não sei se a colega da Colômbia também está presente. Luiz, por gentileza. Claro, com muito prazer. Obrigado, Plínio. Agradeço a todos pela oportunidade. Eu sou o conselheiro Luiz Marfil, da Embaixada do Brasil em Lima, no Peru, e eu sou responsável por temas de cooperação. É uma honra, um prazer aqui ter vocês do Ministério da Saúde, da ABC, e também, obviamente, dos nossos homólogos peruanos e colombianos, né? É um prazer tê-los todos aqui e participar desse encontro. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Agora, os nossos colegas do Ministério da Saúde da Colômbia. Olá, buenas tardes, como estão? Boa tarde, como vocês estão? Mando um cumprimento aqui da Colômbia. Meu nome é Elisa Maria Cadena, sou subdiretora de saúde do Ministério da Saúde. Muito obrigado. Agora eu dou a palavra para Pamela e a Jenny, que também representam esta subdireção. Boa tarde para todos. Meu nome é Pamela Vallejo, eu trabalho na Subdiretoria de Saúde Nutricional, Alimentos e Bebidas do Ministério da Saúde da Colômbia. Cumprimento todos. Obrigado. Boa tarde para todos. Meu nome é Jenny Velosa, também do Ministério de Saúde e Proteção Social da Subdiretoria Nutricional, Alimentos e Bebidas da Colômbia. Bom dia para todos. No. Entonces, pasamos la palabra a Perú. Por favor, adelante. Buenas tardes com todos os presentes. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Beatriz Quispequilla, eu sou nutricionista, represento a direção e promoção de saúde do Ministério da Saúde e estou muito feliz de trabalhar ou estar aqui nessa segunda videoconferência. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María. Sim, boa tarde. Meu nome é Maria Reis Garcia. Sou nutricionista do Centro Nacional de Alimentação e Nutrição. Boa tarde para todos. Buenas tardes a todos. Boa tarde para todos os presentes. Problemas de som.
escuchamos muy bien. Edita de Perú, si después pudiera colocar tu nombre y afiliación en el chat, así podemos anotar la presencia de todos. Bueno, si están todos de acuerdo con nuestra propuesta com nossa proposta de agenda, eu sugiro avançarmos. Eu gostaria de passar a palavra ao PMA, que fará uma breve apresentação, digamos, acho uma linha do tempo do nosso projeto, para mostrar quais são as atividades que estão no radar agora e as que virão, né? Também abro a palavra para o Daniel Balaban, se ele quiser acrescentar mais alguma outra palavra em relação ao PMA. Neide, a palavra está contigo. Chefe, está com você. Pode fazer a apresentação do centro, que eu vou fazer uma breve apresentação por slide para o pessoal. Então, tá bom. Eu vou primeiro. Eu estou muito feliz, porque hoje nós estamos começando, finalmente, todos juntos, num projeto que há muito tempo a gente sempre quis fazer. Trabalhar em conjunto com os Ministérios da Saúde do Brasil, do Peru e da Colômbia, um tema que para nós é muito, muito importante, que é a questão da nutrição. Vocês sabem que o WFP, ou PMA, né, Programa Mundial de Alimentos, é uma organização das Nações Unidas responsável por levar alimentos àqueles que têm fome, sejam em países por conta de crises humanitárias, por conta de conflitos, por conta de desastres climáticos. O WFP sempre está pronto a levar alimentos àquelas populações que estão desassistidas. Durante muitos anos, o WFP se preocupava apenas em fazer com que essas pessoas tivessem comida, que a gente chamava de matar a fome, de dar o que comer. A partir de alguns anos para cá, a preocupação maior foi em nutrir as pessoas. Muito mais importante do que dar qualquer tipo de alimento é dar o alimento adequado para que as pessoas realmente tenham uma nutrição balanceada e tenham os alimentos adequados para que elas possam não somente sobreviver, mas viver com plena saúde. Então, nós começamos a trabalhar muito fortemente dentro do WFP, dentro do Programa Mundial de Alimentos, a questão da nutrição. O Centro de Excelência contra a Fome não tem um papel humanitário, nós não levamos comida para as populações. O nosso papel é trabalhar a cooperação Sul-Sul entre países iguais, né, do Cone Sul, que estão desenvolvendo políticas, sejam políticas de nutrição, sejam políticas de segurança alimentar e nutricional, sejam políticas de combate à fome e à pobreza. Todos são políticas que desenvolvam o bem-estar dos países membros. Nós trabalhamos muito com países da África, com países asiáticos e também com países da América Latina. Agora, mais ainda, com este projeto que abrange, além do Brasil, o Peru e a Colômbia. E o projeto tem um nome muito bonito, Nutrir o Futuro, porque nós trabalhamos a nutrição do futuro dos nossos países, que são as nossas crianças. Por isso, da nossa alegria de poder compartilhar as experiências exitosas desses três países, para que eles possam, através da cooperação, se auxiliar, se ajudar e um aprender com o outro os seus problemas, aprender os seus acertos, e nós estarmos em conjunto, em união, desenvolvendo as nossas populações. Eu acho que esse é o futuro do mundo, é a cooperação. Muito mais do que competir, nós temos que aprender a cooperar, a nos ajudarmos, a trabalharmos no multilateralismo, com organismos internacionais e países auxiliando uns aos outros. É a única forma que nós temos de conseguirmos ter um futuro melhor para o planeta, um futuro melhor para todos os nossos países. Então, nós do PMA aqui no Brasil, do Centro de Excelência, estamos muito felizes, vamos trabalhar incessantemente para que esse projeto seja exitoso e que seja apenas o início de uma grande cooperação.
Eu tenho certeza, é a primeira vez que nós estamos trabalhando diretamente um projeto com o Ministério da Saúde aqui no Brasil. Eu penso que esse será o embrião de projetos muito maiores e muito mais avançados na questão da nutrição, porque vários outros países, depois que nós mostramos este projeto, vários outros países da região já nos contactaram dizendo nós também queremos participar. Então, eu acho que existe hoje um espaço, né, para mais outros países poderem participar de um projeto tão bonito que vai trocar todos os avanços da questão da nutrição das nossas crianças entre Brasil, Colômbia e Peru. Então, eu queria mais uma vez, dar as boas-vindas a todos vocês, dos Ministérios da Saúde de todos os países, da Agência Brasileira de Cooperação, que é a agência que está possibilitando e aglutinando esse projeto, e nós, de um organismo internacional das Nações Unidas, que estamos fazendo com que esse projeto aconteça. Então, é muito importante que nós todos aproveitemos essa oportunidade e tenhamos a condição de conhecer as experiências exitosas dos 3 países e possamos, através da cooperação Sul-Sul, através da cooperação técnica internacional, nos desenvolvermos, sempre com vistas a melhorar a saúde das nossas populações, a saúde das nossas crianças. Então, muito obrigado, vamos juntos, nós estaremos juntos durante todo esse período desse projeto. A Albaneide agora vai falar um pouco sobre as etapas e dizer que nós estamos, né, sempre disponíveis para trocar ideias, para ajudarmos, para trabalharmos em conjunto. Eu tenho certeza, como eu disse, que esse vai ser apenas o início de uma grande e vitoriosa cooperação entre esses 3 países que são muito importantes no Cone Sul, na nossa América Latina. Muito obrigado a todas e a todos. Albaneide, é contigo. Obrigada, Daniel. Inicialmente, eu queria agradecer também a participação dos nossos colegas do WFP do Peru, Colômbia e Panamá, que estão aqui presentes. Também agradecer, né, apresentar a vocês as 2 consultoras do projeto, a Maína Castro e a Isabela Santamini, que estão aqui também, faz parte do WFP Centro de Excelência, né? E vou fazer uma breve apresentação, muito rápida mesmo, sobre o projeto, no sentido do que seria o projeto, do que será o projeto, e também o nosso cronograma. Qualquer dúvida, a gente deixa para o final. Próximo. Bom, deixa eu só... Por essa iniciativa de cooperação Sul-Sul entre Brasil, Colômbia e Peru, nosso foco está em intercâmbio de experiências e boas práticas, buscando conhecer as políticas alimentar e nutricionais e as estratégias para prevenir e controlar a obesidade infantil, considerando a relevância desse tema na atualidade. Este intercâmbio horizontal de conhecimentos, principalmente na luta contra o sobrepeso e a obesidade infantil, tem a intenção específica de apoiar os setores de nutrição e saúde, considerados chaves para a gestão das políticas públicas em alimentação e nutrição dos países, né? Porque somos 3 países. Entre os produtos dessa cooperação, se encontra o desenvolvimento de análise comparativa sobre as políticas alimentares e nutricionais e as estratégias para prevenir e controlar a obesidade infantil em escolares dos países convidados. Ademais, os documentos fortalecem as redes de conhecimento e participação em seminários nacionais e internacionais sobre o tema. Bom, os pontos principais, né? Dentro do cronograma que a gente já havia acordado entre todos nós, abril, né? Próximo mês, será a publicação do Policy Brief e sobre as principais estratégias e políticas globais para prevenir e controlar a obesidade infantil, que está no projeto que vocês todos receberam, que é como o produto 1. Maio, finalização, a publicação do produto 2, que é análise comparativa de políticas alimentares e nutricionais, Brasil, Colômbia e Peru. Junho, a gente pretende fazer um evento para a disseminação do produto 2 com os países associados,
ou seja, análise comparativa das políticas alimentares e nutricionais. Então, essa é nosso cronograma até junho. Julho, finalização, publicação do produto 3, que é análise comparativa de ações e estratégias para prevenir o controle da obesidade infantil nos países convidados. Agosto, publicação do produto 3, análise comparativa de ações e estratégias da prevenção e controle da obesidade infantil nos países, né, convidados. Setembro, evento para a disseminação do produto 3, análise comparativa de ações e estratégias para a prevenção e controle da obesidade infantil nos países também convidados. É uma proposta também para que a gente faça um evento, né, em setembro, né, então a gente já discutiu sobre isso. Bom, outubro, novembro e dezembro seria eventos por confirmar, né, quais os eventos que a gente pode estar desenvolvendo frente a essa pandemia, porque a ideia era fazer presencialmente os eventos. Infelizmente, pelo como a gente percebe, como anda a pandemia, nós não conseguiremos fazer nenhum tipo de viagem ainda em 2021. E dezembro é a preparação do informe anual do projeto. Então, esse é um cronograma inicial para que a gente possa estar discutindo e estar propondo ações para que a gente vá desenvolvendo ao longo deste ano até dezembro. Então, muitas graças. É bem rápido mesmo, né? É só a apresentação do cronograma. Obrigada, Banei. Muito obrigada. Pergunto aos colegas se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário. Caso contrário, eu acho que poderíamos passar para a apresentação da Gisele. O que acham? Você está vendo se alguém levantou a mão? Porque eu... Não, né? Não. Então tá. Não, ninguém levantou a mão, não. É isso que eu estava vendo. E qualquer dúvida também tem a caixa de perguntas e respostas ou bate-papo que vocês podem colocar e daí no final a gente vai respondê-las e discutir qualquer coisa, tá bom? Obrigado. Ótimo. Então, Gisele, por favor, a sua apresentação. Obrigada. Olá, boa tarde a todas, todos, colegas do Brasil, Peru e Colômbia. Gregory, acho que a gente pode compartilhar com eles essa apresentação que a Boneide fez, né? Porque no encontro que nós fizemos no ano passado, nós falamos dos produtos, mas não necessariamente colocado num cronograma ajustado, né? Então, hoje a equipe do PMA apresentou para todos vocês, né, os produtos, que é a análise comparativa das políticas, análise comparativa das ações de obesidade infantil, dentro de um cronograma, né, que vai ser executado ao longo do ano. Então, acho que se alguém tiver alguma dúvida também, né, ao final a gente pode voltar e conversar sobre essa proposta de cronograma. Então, conforme acordado, né, hoje o Brasil vai apresentar brevemente um pouco das ações de prevenção e controle da obesidade infantil a partir do setor saúde, e na sequência, né, amanhã e depois, nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as ações que a Colômbia, né, e o Peru vêm desenvolvendo, e com isso fortalecer a cooperação e aprender, né, com a experiência dos outros países. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Acho que já está sendo possível visualizar. Bom, vou iniciar. Deixa eu dar um horário aqui. Falar um pouquinho sobre as ações, então, para prevenção e controle da obesidade infantil no Brasil. Nós estamos alocados, né, dentro de uma coordenação geral de alimentação e nutrição, que fica dentro do Departamento de Promoção da Saúde, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Então, a maioria das nossas ações, elas se dão na atenção primária no Brasil, que é um dos níveis de atenção
mais organizado, né, no nosso Sistema Único de Saúde. Hoje nós temos mais de 40 mil unidades básicas de saúde que fazem o primeiro nível de atenção aos brasileiros. E dentro do Departamento de Promoção da Saúde, nós temos uma outra coordenação que também é muito importante para essa agenda de obesidade infantil, que é uma coordenação nova, que trabalha a temática da atividade física. Então, ao final, também eu vou falar rapidamente, né, sobre algumas das ações que eles vêm desenvolvendo. Então, vou focar mais nas ações de alimentação e nutrição nesse momento. Então, no Brasil, né, o que nós sabemos? No Brasil, na atenção primária, nós temos um sistema de vigilância alimentar e nutricional, que é uma das ações mais antigas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, as crianças que frequentam a unidade básica de saúde para as consultas, né, depois do nascimento, no primeiro mês de vida, segundo mês de vida, terceiro mês de vida e assim por diante, elas têm seu estado nutricional avaliado. Então, uma vez que esse estado nutricional é avaliado, esses dados são inseridos no sistema de informação de atenção primária, um sistema que hoje é eletrônico, e esses dados nos permitem, né, enquanto governo federal, enquanto Ministério da Saúde, acompanhar como é que está o perfil de saúde e nutrição da população brasileira. Então, aqui são dados de 2019, nós estamos trabalhando com dados de 2019, porque em 2020, em função da pandemia, o número de acompanhamentos na atenção primária diminuiu. Então, o que nós sabemos, né, que aproximadamente 14% das crianças menores de 5 anos no Brasil apresentam excesso de peso e 28% das crianças de 5 a 9 anos. Já entre os adolescentes, esse percentual é de 27%. Então, quando a gente olha para o Brasil, né, e coloca e tenta estimar qual seria o número de crianças, hoje no Brasil nós teríamos 6 milhões de crianças com excesso de peso e quase 3 milhões de crianças menores de 10 anos com obesidade. Já em adolescentes, seriam 9 milhões de adolescentes com excesso de peso e desses quase 4 milhões de adolescentes com obesidade. Então, um número muito grande, né, em função do Brasil ter mais de 200 milhões de habitantes. Esse sistema também nos permite, né, que é um primeiro passo para as ações de obesidade infantil, é conhecer a realidade do país, nos permite saber qual a prevalência, no caso aqui de excesso de peso, nós temos esses mesmos dados para desnutrição, para baixa estatura, por estado da federação. No Brasil, nós somos 27 estados, então nós conseguimos acompanhar anualmente a prevalência do excesso de peso por faixa etária, por região, inclusive por município. Então, aqui são dados de 1,4 milhões de crianças que foram avaliadas na atenção primária no ano de 2019. Então, vocês podem ver que realmente a prevalência do excesso de peso varia ao longo das regiões dos estados brasileiros. Então, esse sistema, aqui são dados de crianças menores de 5 anos, né, em 2019, quase 5 milhões de crianças brasileiras tiveram seu estado nutricional avaliado, e isso nos permite hoje conhecer esse diagnóstico de como é que está a situação das crianças, também por unidade da federação. Aqui são crianças de 5 a 9 anos, também foram 4 milhões de crianças avaliadas na atenção primária no ano de 2019. E adolescentes, né, 5 milhões de adolescentes avaliados, que também nos permite observar que tem alguns lugares do Brasil em que a prevalência já é próxima de 40% dos adolescentes com excesso de peso. Então, esses dados, né, eles refletem a realidade das crianças que frequentam os serviços de saúde, mas eles são dados muito parecidos com os inquéritos nacionais. Enquanto Ministério da Saúde, nós também financiamos inquéritos nacionais para avaliar a prevalência. E esses dados nos permitem avaliar uma tendência anual, né, e fazer uma comparação anual na prevalência tanto de excesso de peso, no caso aqui, como baixo peso. A gente tem observado que de 2018 para 2020, o baixo peso no Brasil voltou a aumentar, então nós também estamos fazendo esse monitoramento e pensando em novas ações, pensando na dupla carga de má nutrição.
Acho que nessa temática da obesidade infantil, também nos preocupa, né, o impacto da pandemia do Covid, não só, né, na desnutrição, mas também na obesidade infantil. Aqui é um dado, né, dos Estados Unidos, mostrando que lá a obesidade em crianças aumentou 2,4 vezes, porque as crianças estão em situação de maior insegurança alimentar e nutricional, as escolas estão fechadas e tem uma menor oportunidade para a realização de atividade física. Então, no Brasil hoje a gente não tem essa informação, como eu falei, nós estamos trabalhando com dados de 2019, nós temos dados de 2020, mas é um número muito menor de crianças, para de fato a gente conseguir entender o que aconteceu com o estado nutricional das crianças no Brasil nesse período. Nesse sistema, né, de vigilância alimentar e nutricional que nós temos na atenção primária, ele também nos permite acompanhar o consumo alimentar da população brasileira. Então, nós temos marcadores de consumo. Então, o profissional da atenção primária, ele pesa, em média, a criança, mas ele também faz a avaliação das práticas alimentares. E aí, essa informação ela é inserida nesse sistema informatizado e nos permite também conhecer como está a prevalência de aleitamento materno nas crianças, como está o consumo alimentar de alimentos saudáveis e não saudáveis, são alguns marcadores. Essa parte do consumo alimentar é um módulo mais recente, então ele não tem a mesma cobertura de utilização do peso e da altura, mas a gente vem investindo para que isso de fato seja incorporado na rotina das equipes de atenção primária no Brasil. Esse é um inquérito nacional, então até agora eu pontuei para vocês sobre os dados da atenção primária, e aqui então são dados do ENANI, que é um inquérito financiado pelo Ministério da Saúde, que aconteceu no Brasil em 2019 até abril de 2020, que nos traz então qual é a real prevalência, né, como está a saúde e a nutrição das crianças brasileiras menores de 5 anos. Até o momento, nós já temos dados de aleitamento materno e de carências nutricionais. Os dados de excesso de peso e desnutrição vão estar disponíveis ao longo desse ano. Mas aí, o que esse inquérito nos mostrou, né? No Brasil, a gente realiza esses grandes inquéritos, normalmente de 10 em 10 anos, para esse público menor de 5 anos. Aconteceu em 96, 86, 96, 2006 e acabou acontecendo em 2019. Então, a prevalência de aleitamento materno vem aumentando bastante no Brasil, aumentou 8,6 vezes, né, num período de 10 anos. Então, nesse ano, nós vamos conhecer também a prevalência em relação ao excesso de peso e baixo peso. Eu não trouxe aqui, mas eu acho que eu vou comentar, porque eu sei que é de bastante interesse do Peru, em relação à anemia, tá? Realmente, no Brasil, a gente teve uma grande redução na prevalência de anemia no período de 2006 a 2019. No Brasil, como um todo, a prevalência de anemia em crianças está abaixo de 20%. Algumas regiões do Brasil, por exemplo, a região norte, a prevalência de anemia em crianças menores de 2 anos está próximo de 30%. Então, hoje a gente vem discutindo qual é a estratégia nacional, né, se a gente deve fazer um olhar mais focalizado para a agenda da anemia no país, principalmente olhando para a região norte do Brasil. Que eu sei que é um tema que interessa, né, e que futuramente a gente vai discutir sobre isso também. Aqui são algumas informações, né, que tem muita relação com a obesidade infantil. Então, no Brasil, nós temos um Programa Nacional de Alimentação Escolar, como eu pontuei na última reunião, ele não fica no Ministério da Saúde, ele fica no Ministério da Educação, e nós temos uma série de evidências mostrando que essa ação, né, que oferta alimentos para mais de 40 milhões de crianças no Brasil, é uma ação que protege as crianças da obesidade infantil, né, porque as crianças, elas têm acesso a uma alimentação mais saudável. E, recentemente, né, outro ponto importante, que são os guias alimentares que induzem políticas públicas, né? Tanto Peru quanto Colômbia fazem parte da nossa rede de guias alimentares, que sabem que a gente discute muito da importância dos guias serem usados como um guia de informação, mas também um indutor de políticas públicas.
Então, recentemente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar passou por uma nova revisão, e agora ele tem limites para a oferta de alimentos processados e ultraprocessados, e prioriza a maioria da oferta da alimentação de alimentos in natura e minimamente processado. Então, as refeições servidas na escola estão alinhadas ao guia alimentar. Então, é uma importante ação que é para além do setor saúde, mas com certeza impacta muito na agenda que a gente está discutindo aqui, que é a obesidade infantil. Aqui também nós temos uma série de estudos, o ERICA é um inquérito financiado pelo Ministério da Saúde para entender como é que está a saúde dos adolescentes no Brasil, e aí tem uma série de estudos mostrando, de fato, do impacto do ambiente escolar, né, no que as crianças consomem. Aqui uma análise mostrando, né, no Brasil a gente tem escolas públicas e escolas privadas, né, que as escolas públicas, onde o Programa Nacional de Alimentação Escolar é ofertado, acaba, de fato, protegendo. E as crianças que estudam no sistema privado, né, e que não fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, acabam sendo mais expostas aos alimentos não saudáveis. Enquanto o Ministério da Saúde, nós precisamos pensar em políticas para esses dois públicos que nós temos no Brasil. Outro ponto importante, né, de uma proposta que eu vou compartilhar com vocês, que nós estamos construindo no Brasil para uma ação de obesidade infantil, é de fato reconhecer que a obesidade infantil não é só uma questão individual, então isso é um pilar de todas as nossas ações, que a dieta e a atividade física são fatores diretos, mas todo o contexto onde nós e as crianças estão inseridas acabam determinando o consumo alimentar e o nível de atividade física. Então, esse é sempre um pano de fundo de todas as ações que o Ministério da Saúde desenvolve, né, e está alinhado com todas as evidências mais recentes, mostrando do impacto, né, dos sistemas alimentares e dos ambientes na obesidade infantil. Então, como prevenir, né? Como eu pontuei para vocês, nós estamos trabalhando numa estratégia, que a ideia é lançar nesse ano, que é uma estratégia nacional para prevenção e controle da obesidade infantil. E aqui é um pouco de um resumo, né, do que provavelmente vocês todos também conhecem, do que a OMS fala, o Banco Mundial e recentemente a OCDE, né, de como é que a gente pode prevenir a obesidade infantil. Então, tem uma série de ações, né, que a questão do monitoramento do peso, o aleitamento materno, a redução do consumo de ultraprocessados, a promoção da alimentação saudável e atividade física na escola. Então, são 4 pilares, né, que aparecem em todas as recomendações para os países, e é claro que são necessárias uma série de medidas, né, para aumentar a prevalência de aleitamento materno, tem uma série de políticas para reduzir o consumo de ultraprocessados, uma série de outras políticas. Mas esses seriam os 4 pilares, né? E a escola sempre aparecendo como um locus muito importante para a prevenção e controle da obesidade infantil. Então, nós trabalhamos com essas linhas, né? Além da questão dos ambientes, do quanto os alimentos são produzidos no país, quanto eles são acessíveis, o quanto eles custam e o quanto, de fato, eles chegam nessas famílias. Então, reconhecendo a questão de outras políticas para além da saúde que acabam impactando na obesidade infantil. Então, entrando um pouco nas ações, né? O sistema que eu falei para vocês de vigilância alimentar e nutricional, aqui é uma série histórica, né? Em 2019, nós tivemos mais de 30 milhões de brasileiros que tiveram seu peso e a sua altura avaliados, né? Lembrando que somos 200 milhões de brasileiros, então 30 milhões de brasileiros foram avaliados, isso é mais ou menos 15% da população. E em relação ao consumo alimentar, que eu falei para vocês que é uma ação nova, em 2019 nós tivemos avaliação de 2 milhões de pessoas que tiveram seu consumo alimentar avaliado. Isso ainda é uma prevalência baixa, né? Então, como o Brasil é um país muito grande, nós temos um grande desafio de fato, fazer com que essas ações, né, que se mostram efetivas, de fato, aconteçam para toda a população brasileira. Então, para essa ação, né, aqui eu trouxe 2 materiais que nós temos, que é um marco de vigilância alimentar e nutricional, que é como se fosse um guia, né, do que é a vigilância alimentar e nutricional, e um outro material que orienta as equipes de atenção primária a fazerem a avaliação do consumo.
E aqui do lado direito é a ficha, né, que os profissionais de saúde preenchem nas unidades básicas de saúde. Esse aqui é o modelo em papel, mas tem a versão eletrônica dos marcadores de consumo. Então, essa ficha, nós temos algumas perguntas que são para crianças menores de 24 meses, depois de 24 a 5 anos, e para os maiores, né? Então, cada público, cada faixa etária tem marcadores positivos e negativos da dieta para que os profissionais possam fazer essa avaliação. Nos permite conhecer a realidade e também permite que eles façam orientações para essas famílias. Então, com base nisso, né, anualmente nós estamos publicando Atlas, né? Esse é o Atlas da obesidade infantil no Brasil. No ano passado, nós publicamos o Atlas da obesidade, do estado nutricional da população adulta brasileira, como uma forma de consolidar essas informações da vigilância alimentar e nutricional. Aqui é um outro estudo, né? No Brasil, vocês sabem, nós temos o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda condicionada. Então, uma das condições do programa Bolsa Família é que essas crianças tenham seu estado nutricional avaliado na atenção primária. E aí, nós já temos alguns estudos que mostram, né, que o fato dessas crianças frequentarem uma unidade básica de saúde, terem seu peso avaliado, né, 2 vezes por ano, que é no primeiro semestre e no segundo semestre, impacta diretamente na redução da obesidade infantil. Então, mostrando que o ato da vigilância das equipes, né, em relação ao estado nutricional dessas crianças, no caso aqui, contribui para a redução da obesidade infantil, e a gente tem essa informação também para a redução do baixo peso. Então, a ação da vigilância, né, como uma ação importante de monitoramento, de prevenir que essas crianças, de fato, tenham um agravo nutricional. Então, esse é um pouco das ações que nós temos na linha de vigilância alimentar e nutricional. Depois disso, nós temos uma ação, né? Eu estou pontuando, destacando algumas das ações, que é uma ação que ela visa fortalecer o aleitamento materno e a alimentação complementar na atenção primária à saúde. Então, aqui no Brasil, né, as crianças, elas nascem e depois elas são acompanhadas nas unidades básicas de saúde, nós chamamos de consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. E aí essa estratégia é uma estratégia para qualificar as ações que os profissionais da atenção primária, que hoje no Brasil são aproximadamente 1 milhão de profissionais na atenção primária, possam ofertar ações mais qualificadas e mais efetivas para o aleitamento materno e alimentação complementar. No Brasil, nós também temos os bancos de leite, o Hospital Amigo da Criança, uma série de outras ações para apoiar o aleitamento materno. Eu dou destaque para essa, que é uma ação para atenção primária. Nessa ação, no ano passado, nós disponibilizamos esse curso, é um curso virtual, para que todos os profissionais da atenção primária possam fazer esse curso. Em poucos meses, mais de 20 mil profissionais do Brasil já acessaram esse curso. E também, no final do ano passado, nós repassamos um recurso financeiro. O Ministério da Saúde, né, como eu pontuei na reunião passada, o Sistema Único de Saúde no Brasil ele é financiado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Então, para fortalecer essa ação de aleitamento materno e alimentação complementar nas unidades básicas de saúde, nós repassamos 16 milhões de reais, isso dá 8 milhões de dólares, menos, para 380 municípios intensificarem ações da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Então, nós identificamos que nesses 380 municípios, eles tinham 10 mil unidades básicas de saúde, mas apenas 2 mil delas estavam envolvidas nessa estratégia. Então, nós repassamos um recurso para que esses municípios possam ampliar essa ação de aleitamento materno e alimentação complementar nessas outras unidades básicas de saúde. Bom, aqui são os guias alimentares, né, que são trabalhados nessa estratégia da Amamenta e Alimenta Brasil, então o guia alimentar da população brasileira, e nós temos um guia alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos. Ambos os guias, nós temos uma versão completa e uma versão resumida. Esse que tem o QR Code aqui, nós lançamos nesse ano, e é a versão resumida do Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos.
Esse laranja é um material para o profissional da atenção primária implementar o guia alimentar na atenção primária. Então, nós desenvolvemos uma série de outros materiais para apoiar profissionais da saúde e também da educação na implementação das recomendações do guia. Então, outra ação, né, que é importante para a prevenção da obesidade infantil, isso também já está muito claro na literatura, é que a redução, né, do consumo de ultraprocessados contribui para a prevenção da obesidade infantil. Então, no Brasil, né, o nosso guia alimentar ele tem como regra de ouro todos os brasileiros prefiram sempre alimentos in natura e minimamente processados ao invés dos alimentos ultraprocessados. E no guia alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos, a recomendação é não dar alimentos ultraprocessados. Para os maiores de 2 anos, a recomendação é evitar, né, o consumo de alimentos ultraprocessados. Uma outra ação importante que nós destacamos, né, como uma ação que provavelmente contribui com a prevenção da obesidade no Brasil, é o Programa Saúde na Escola. É um programa que estava na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, agora ele está no Departamento de Promoção da Saúde, e ele acontece desde 2007 no Brasil. Então, é uma ação da saúde junto com a educação. A cada 2 anos, nós abrimos um chamamento público. Os mais de 5.000 municípios do Brasil, eles acessam essa página e eles manifestam seu interesse em participar ou não dessa ação, e eles colocam, né, quantas escolas eles vão priorizar e quantas crianças. Então, nós acabamos de encerrar um processo de adesão, quase 100% dos municípios brasileiros aderiram a essa ação. Isso soma 22 milhões de escolares em 91 mil escolas. Como é que funciona essa ação? O Programa Saúde na Escola é um programa de promoção da saúde. Ele tem alimentação saudável, ele tem atividade física, mas ele tem outras ações de promoção da saúde. Então, esses municípios, eles têm uma lista de ações a serem desenvolvidas, e no primeiro ano eles recebem um incentivo, né? O total do programa Saúde na Escola, junto com Crescer Saudável, que é uma ação de obesidade infantil, somam 89 milhões de reais, que são repassados do Ministério da Saúde para os municípios. Então, no primeiro ano, o município recebe esse recurso, e no segundo ano, ele só recebe se ele cumpriu a meta que ele pactuou. Então, dentro desse programa Saúde na Escola, nós temos uma ação específica para a obesidade infantil, que também faz parte, né? No ciclo que finalizou no passado, eram 4.000 municípios que participaram. E aí, esses municípios, eles tinham 4 metas. A primeira meta era, né, dessas crianças, 22 milhões de crianças, 91 mil escolas, no caso do ciclo atual, era avaliar o estado nutricional dessas crianças, realizar ações de promoção da alimentação saudável e ações de promoção da atividade física, e quando identificada uma criança com excesso de peso, essa criança precisa ser encaminhada para uma unidade básica de saúde para receber os cuidados. Então, essa ação também, ela faz parte do PSE, eles recebem um recurso no primeiro ano, e no segundo ano do programa, eles só recebem se eles cumpriram essas metas, que no caso do Crescer Saudável, inclui a avaliação do estado nutricional, a promoção da alimentação saudável e atividade física e a oferta de cuidados, né, para as crianças que já têm excesso de peso. Outra ação importante que nós destacamos é que no Brasil, né, não sei como é na Colômbia e no Peru, nas escolas públicas, o governo disponibiliza os livros didáticos para as crianças. Então, desde 2006, ou até 2006, a capa do livro vinha com o hino nacional do Brasil. Então, todas as crianças, né, aprendem muito essa questão do hino. O hino continua, mas o hino continua dentro do livro. Agora, na última capa do livro, nós temos mensagens de alimentação saudável. Então, isso é uma ação da educação, em que a gente apoia para definir quais as mensagens do guia estão nessa capa do livro didático. Então, atualmente, nós estamos revisando os livros da educação infantil. É mais um instrumento, né, para que os professores e as famílias
possam discutir sobre a temática a partir do livro didático. Aqui também são outros exemplos. Esse aqui é um outro material que nós elaboramos no Ministério da Saúde para os professores das escolas desenvolverem ações de alimentação saudável. Esses materiais, aí eles traduzem as orientações, as recomendações do guia alimentar em atividades para que os professores possam desenvolver atividades. Na educação infantil, aqui no Brasil nós temos crianças até 4 anos, depois na educação infantil, no Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, as atividades, elas são propostas de acordo com a idade da criança. Em relação aos ambientes alimentares, né, eu gostaria de destacar que no Brasil, a Anvisa, que é uma agência vinculada ao Ministério da Saúde, né, que é quem aprovou no ano passado um regulamento para banir a gordura trans, né, dos alimentos no Brasil, também aprovou uma nova proposta de rotulagem. Então, esse aqui é o modelo que está em discussão no Brasil, e que vai estar nos produtos, né, com excesso de gordura, sal e açúcar. Em 2019, também o Ministério da Saúde realizou uma primeira campanha de prevenção nacional da obesidade infantil. No ano passado, nós teríamos a segunda campanha nacional de prevenção da obesidade infantil, mas em função da Covid, ela foi adiada para esse ano. Em princípio, ela deve acontecer nesse ano, a segunda campanha, né, de mobilização nacional para a prevenção da obesidade infantil. A primeira campanha teve como foco alimentação saudável, atividade física e menos tempo de tela. Aqui são algumas peças da campanha, com foco na alimentação saudável, né, com foco de mais frutas, verduras, arroz e feijão, que é a base da alimentação do brasileiro, e menos alimentos ultraprocessados, né, da questão da atividade física, da criança brincar, correr, andar de bicicleta, e a mensagem também para diminuir o tempo de tela. Então, essas foram o foco da campanha de 2019. Além disso, né, o que nós temos? Nós temos uma plataforma que chama saudebrasil.gov.br, em que o Ministério da Saúde fala com a população brasileira sobre promoção da saúde. Então, nessa página, nós falamos de alimentação saudável, de atividade física, de peso adequado e de tabaco. Então, aqui eu dou destaque para alguns podcasts. No ano passado, nós investimos muito em podcasts para a população, principalmente adultos e famílias. Aqui são exemplos de alguns podcasts que nós disponibilizamos para a população escutar, né, sobre alimentação saudável. Além disso, nós temos alguns vídeos que são para os professores debaterem sobre alimentação saudável em sala de aula. E aí, para não deixar de falar, e tentando ir já mais para o encaminhamento final, um pouco das ações que nós temos para a obesidade como um todo. Então, em 2018 e 2019, nós selecionamos 24 universidades, uma em cada unidade da federação, nós temos 3 unidades 100, para nos apoiar localmente na formação dos profissionais da atenção primária para a temática de obesidade. Então, aqui são alguns exemplos de iniciativas locais financiadas pelo Ministério da Saúde para fortalecer a discussão da obesidade em cada uma das unidades da federação. Esse projeto ainda está em curso e vai até o próximo ano. Além disso, nós disponibilizamos uma série de cursos, né, de educação à distância na temática de obesidade, sobre como reconhecer a obesidade na atenção primária, como fazer a abordagem da obesidade na atenção primária, sobre a questão do ganho de peso adequado na gestação, e também uma especialização, né? Está em curso uma especialização para profissionais da atenção primária em atenção à obesidade, para fortalecer e inclui, né, um módulo sobre a obesidade infantil.
Além disso, nós temos uma série de outros materiais para os profissionais da atenção primária. Esse aqui é um protocolo clínico, né, com recomendações para o tratamento não farmacológico do sobrepeso e da obesidade, né? No Brasil, a cirurgia bariátrica, ela é garantida pelo Sistema Único de Saúde, então os indivíduos, né, dentro da idade, que tem um IMC acima de 35 com comorbidade, ou IMC acima de 40 sem comorbidade, que não tiveram sucesso em tratamento por 2 anos ou mais, eles são encaminhados para a realização da cirurgia bariátrica, que é ofertada pelo nosso Sistema Único de Saúde. Aqui é só um fluxo de como funciona esse encaminhamento dos indivíduos na atenção primária, na atenção especializada, até a cirurgia bariátrica. E aqui são materiais que nós lançamos nesse ano para fortalecer a utilização daqueles marcadores de consumo que eu falei lá no início, que são marcadores de consumo para os profissionais da atenção primária fazerem a avaliação do consumo alimentar, né, dos indivíduos que frequentam as unidades básicas de saúde. Nós construímos um fluxograma que ajuda o profissional a fazer as orientações. Então, nós aqui no Brasil temos como um dos marcadores, são 6 marcadores para a população adulta, se ontem ele comeu feijão ou não. Então, esse é um marcador positivo. Então, nesse fluxo que não dá muito para ver, vai ter assim, ontem você comeu feijão? Aí, se sim, está escrito, valorize essa prática. Então, na página seguinte, tem como esse profissional de saúde deve valorizar essa prática. Se ele não comeu feijão, tem uma série de orientações de como o profissional da saúde pode fazer orientações sobre o feijão. Porque, normalmente, o profissional de saúde que está ali não é nutricionista, ele é um médico ou enfermeiro. Então, são protocolos que nós estamos criando, já está disponível para orientação de adultos e idosos. Estamos finalizando um protocolo para orientação de gestante, que são protocolos de breve aconselhamento, adolescentes escolares. Nesse mesmo esquema, utilizando os marcadores de consumo da atenção primária, nós também vamos elaborar guias para breve aconselhamento para indivíduos que têm obesidade, hipertensão e diabetes. Aqui são outros materiais que também já estão em fase final de elaboração. Então, no Brasil, nós não tínhamos um protocolo de cuidado das crianças com obesidade. Então, esse no canto direito é um material para orientar os profissionais no manejo, no cuidado das crianças que já estão com obesidade. E esses 3 materiais aqui são materiais para ajudar os profissionais de saúde a conduzirem grupos. Nós estamos chamando de abordagem coletiva da obesidade. Como na atenção primária, eu posso ofertar ações, né, que seriam os grupos para discutir a temática e apoiar o cuidado dos indivíduos que já estão com obesidade. E aí, finalizando, né, acho que eu tenho mais 2 slides que eu queria destacar. No ano passado inteiro, a equipe que está aqui, a equipe da CEGAM, vem trabalhando numa estratégia que nós estamos chamando de Estratégia Nacional para a Prevenção e Controle do Sobrepeso e da Obesidade Infantil nas Crianças. A nossa ideia era ter lançado essa ação no ano passado, mas em função da pandemia acabou não sendo lançada. A ideia é que nós possamos lançar neste ano, assim que a pandemia, em que a gente possa melhorar um pouco a situação em que o país e a maioria dos países estão, a gente possa lançar essa ação. Como vai funcionar essa ação? Vai ser num período de 3 anos, porque nós entendemos que as ações para prevenção e controle da obesidade infantil são ações que levam um tempo para os municípios se organizarem. Então, o Ministério da Saúde vai publicar, né, uma portaria, que é um ato normativo, e que os municípios que têm interesse em implementar essa ação, eles vão manifestar o interesse, e aí eles vão ter 3 anos para implementar uma série de ações, né? E nós vamos apoiar a implementação, nós vamos avaliar e monitorar. E aí o diferencial dessa ação é que o município ele vai receber um recurso para implementar essa ação no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano ele vai receber se ele cumprir a meta, como o PSE. A maioria das ações hoje no Brasil em curso, elas são vinculadas ao cumprimento de metas. Só que nessa ação, nessa ação específica, a nossa ideia é trabalhar os ambientes das cidades.
A ideia é que as cidades sejam cidades mais saudáveis para as crianças, tanto em termos de alimentação como atividade física. Então, vão ser ações que extrapolam o setor saúde. Tem uma série de ações, né, que nós queremos intensificar na atenção primária, que é onde hoje nós estamos, mas tem uma série de ações para serem realizadas nas escolas, nos ambientes. Aí nos ambientes inclui fechar uma rua de lazer no fim de semana, ter espaços livres, ciclovias, parques para brincar, um eixo de comunicação e um eixo de gestão. Então, a ideia é que os municípios, né, é uma ação para fortalecer as cidades mais saudáveis, mas especificamente com o objetivo de prevenir a obesidade infantil. A ideia é que a gente possa induzir, não em todos os municípios do Brasil, a nossa ideia é começar com poucas cidades, mas que esses gestores municipais pensem, né, o alimento, desde a produção até o consumo, né? Tem feira, não tem feira, onde as pessoas compram esse alimento nessa cidade, para favorecer uma série de ações para facilitar o acesso aos alimentos saudáveis e também apoiar essas crianças, né, em ambientes mais ativos. A nossa ideia é lançar essa ação nesse ano, em abril ou maio, né? Nós estamos com praticamente tudo pronto, avaliando o melhor momento para esse lançamento. E aí, para finalizar, né, eu queria só destacar o que eu falei no início, que é um grande programa que nós temos, né, e que pode ser um objeto de uma próxima reunião, né, nós podemos articular com a equipe da educação, que é uma grande ação que, no nosso entendimento, ela não está no setor saúde, mas ela contribui para a prevenção da obesidade infantil, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve sua resolução atualizada e as refeições ofertadas estão alinhadas com o nosso guia, limitando, né, a oferta de alimentos ultraprocessados. Acho que era isso que eu tinha. Eu queria só aproveitar, vou tirar a tela para vocês me verem e pontuar 4 coisas que nós acabamos não colocando na apresentação. Uma delas é que nós temos um Plano Nacional de Prevenção e Controle das Doenças Crônicas. Então, todas essas ações, elas estão dentro de um escopo maior, que é um Plano Nacional de Prevenção e Controle das Doenças Crônicas, que é no período de 2011 a 2022. Então, nesse plano tem uma série de ações para além da questão da obesidade, foca em 4 doenças crônicas. E no ano passado esse plano passou por atualização e nesse ano deve ser publicado o novo Plano Nacional de Doenças Crônicas para o período de 2021 a 2030. Então, é um grande guarda-chuva, né, de ações. Além disso, no Brasil, nessa agenda, nós temos uma estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade como um todo. No entanto, nesses últimos 2 anos, a Câmara, que fazia a gestão intersetorial dessa ação, não se reuniu e ela está em recomposição, né? A coordenação dessa Câmara é do Ministério da Cidadania, como se fosse assistência social para vocês. No ano passado, no ano de 2019 e 2020, essa Câmara não se reuniu, mas essa estratégia ela existe. E, pelo que temos conhecimento, essa Câmara ela está em recomposição. Também é um espaço importante, né, que nós consideramos que é de suma importância para a organização das ações intersetoriais de prevenção e controle. E aí, o último ponto, né, eu falei para vocês que dentro do nosso departamento nós temos uma coordenação de atividade física. Então, o Brasil vai lançar, era para lançar agora em abril, mas ainda não tem data prevista, já está pronto um Guia Nacional de Atividade Física. Então, o Brasil, né, também, além do Guia de Alimentação, vai dispor de um Guia Nacional de Atividade Física, né, com recomendações de atividade física para a população brasileira. Então, acho que era isso que eu gostaria de destacar. É claro que a gente fica disponível para perguntas e, com certeza, amanhã, quando Peru e Colômbia apresentarem, nós vamos lembrar de uma série de ações que nós realizamos e que nós não damos destaque, mas que a ideia é, no debate, a gente poder fazer essa discussão junto com vocês. Muito obrigada.
Obrigada, Gisele, muito obrigada. Muita coisa, né? Muitas políticas, muitas ações, atividades. A gente acabou passando um pouquinho do nosso horário programado. Então, a gente tem até aqui o horário de Brasília, às 16h30, a gente ainda tem 20 minutinhos, né? Para que a gente imaginou para as perguntas, dúvidas e também para a gente fazer um breve fechamento. Eu ia sugerir, então, que quem tivesse dúvidas, agora, por favor, Gregory, me confirma, mas acho que todo mundo tem acesso ao microfone. Eu acho que a gente poderia tanto levantar a mão, né, do que está abaixo da tela, ou colocar as perguntas no nosso chat. E aí eu sugeriria mais uns 10, 15 minutinhos para a nossa discussão e a gente prosseguir para o fechamento. O que vocês acham? Perfeito, Lorenza. Eu acho que eu já vi uma mão levantada aqui da minha colega do PMA, Lena. Lena, a palavra está com você. Perdão. Que tal? Como estão? Boas tardes. Muitas graças. Super interessante. Boa tarde, muito obrigado. Muito interessante a apresentação do Brasil. Isso vai realmente ajudar a gente para revisar o que a gente está fazendo e fortalecer as ações. Bom, mais devagar. Para que o nosso tradutor possa compreender melhor. Sim, claro. Então, as três perguntas são as seguintes. A primeira, você mencionou sobre a avaliação que vocês fazem para as crianças 2 vezes por ano, para ver qual a situação da tendência da prevalência do sobrepeso e obesidade. Isso é obrigatório para todos os serviços de saúde ou simplesmente vocês fazem como um estudo transversal para saber a prevalência dos territórios? E se em algum momento vocês já discutiram ter censos escolares para conseguir avaliar mais especificamente, maioritária, a população para ter uma prevalência mais clara. E o segundo era o seguinte, em relação ao que você mencionou do trabalho com os municípios, que estava vinculado a incentivos. Se são atividades que estão no âmbito do trabalho do município com a saúde ou com a educação, e como vocês fazem a gestão dessa experiência de trabalhos com incentivos, subsídios com os municípios. Eu não sei se você mencionou no final, mas esses mecanismos de articulação intersectorial, porque como você falou, realmente o tema é uma abordagem multicausal e com certeza nós temos outros atores muito fortes. E se vocês têm esses mecanismos de articulação, como funcionam e como funcionam em nível centralizado e também descentralizado, porque eu sei que vocês têm os estados da federação, como vocês articulam isso? E eu tinha uma última, não sei se vocês falaram, se vocês tiveram alguma reação da indústria em relação a tudo que vocês estão fazendo em ações não somente da promoção, mas da regulamentação em relação à rotulagem, publicidade, e como vocês estão gerindo tudo isso. Obrigado. Gisele, você prefere que a gente pegue também a pergunta da Elisa? Ou sim? Vamos passar a palavra para a Elisa. Depois no chat tem da Pamela também. Tá bem. Então, Elisa, por favor. Gracias. Muito obrigado, Gisele, pela excelente apresentação das ações que está realizando o Brasil. Como você muito bem mencionou, tem algumas ações que a gente também realiza e outras. Eu gostaria de saber, por exemplo, se é possível que você compartilhe esse formulário que você mostrou agora para a vigilância, justamente na atenção primária da saúde, para conhecer as práticas de alimentação. E se você também
pudesse indicar qual é o link onde a gente consegue encontrar, por exemplo, os materiais dos guias alimentares que foram adaptados para a atenção primária na saúde e também as ações com o Ministério da Educação, justamente para falar sobre a alimentação saudável. Basicamente, isso que eu precisaria de mais esclarecimentos. Obrigado. Gi, eu acho que a gente não temos acesso à pergunta, acho que ela caminhou direto para você. Se você quiser ler, a gente... Eu leio. Tá. Bom, eu vou responder, então, as perguntas da Lena, depois da Elisa, e eu leio as perguntas da Pamela aqui no chat, que eu tenho acesso. Bom, Lena, em relação à avaliação de 2 vezes por ano, essa orientação ela é vinculada à orientação do programa Bolsa Família. Né? No Brasil, esse programa é um programa de transferência de renda para mais de 10 milhões de famílias. Então, as crianças menores de 7 anos têm uma série de condicionalidades, que é frequentar a escola, vacinação e avaliação do estado nutricional. Então, para essas crianças, né, do Bolsa Família, que são 7 milhões, aproximadamente, acho que é isso, elas precisam ser pesadas e medidas no primeiro e no segundo semestre. No ano passado, em função da pandemia, isso foi flexibilizado, né, para nenhuma família ser punida, né, em função da pandemia por não ter conseguido cumprir a condicionalidade. Então, isso nos permite, para o público do Bolsa Família, conhecer essa realidade. Para a população em geral, a orientação é que os indivíduos que frequentam a unidade básica de saúde tenham seu peso e sua altura aferido como prática, como rotina do cuidado. Hoje não é obrigatório, mas a gente tenta vincular aos incentivos financeiros. Então, uma vez que a gente repassa um incentivo financeiro, né, por exemplo, o incentivo financeiro que nós repassamos para a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, ele é vinculado a 2 indicadores, que é a avaliação das práticas de aleitamento materno de crianças menores de 2 anos e a avaliação do estado nutricional das crianças. Então, o município ele recebe o recurso, mas ele precisa fazer essa avaliação. Então, acaba criando, né, uma obrigatoriedade. E aí, respondendo de como é que a gente monitora. Normalmente, a gente coloca indicadores que a gente tem no nosso sistema de informação. Então, aqui no Ministério da Saúde em Brasília, eu consigo acompanhar qual o número de crianças que tiveram seu peso e sua altura ferida em cada unidade básica de saúde do Brasil. Eu tenho esse dado individual e eu tenho esse dado consolidado. E a partir dele eu consigo avaliar como é que está o estado nutricional, assim como o consumo alimentar. Por exemplo, a outra ação, né, que você perguntou como é que a gente monitora, o Crescer Saudável, né, que é uma ação para obesidade infantil na escola. Então, como que a gente monitora? A meta 1 é avaliar o estado nutricional das crianças. Então, no nosso sistema de informação, a gente consegue ver quantas crianças tiveram seu estado nutricional avaliado naquele ano. A gente também consegue, no nosso sistema, avaliar quantas atividades coletivas foram realizadas naquelas escolas para alimentação saudável e atividade física. Então, nessas fichas que os profissionais de saúde preenchem em nível local, que tem papel e tem eletrônico, a gente consegue saber o que é realizado individualmente e coletivamente. Então, a gente consegue, no caso do Crescer Saudável, acompanhar esses municípios, saber quantas crianças tiveram seu estado nutricional avaliado, quantas crianças participaram, quantas ações de atividade coletivas foram realizadas para alimentação saudável e atividade física, e a gente também consegue identificar, a gente tem um indicador que chama condição avaliada obesidade infantil, então a gente consegue acompanhar dentro do ano e ao longo dos anos o número de crianças naquele município que foram atendidas pelo motivo obesidade. Então, a gente normalmente vincula a indicadores que a gente consegue monitorar nos sistemas de informação vigentes. Né? Então, esses são um dos exemplos. A outra pergunta que a Lena fez é sobre censos. Sim, né? Na realidade nós temos. Então, eu vou falar por idade.
Para menores de 5 anos, né, nós temos as DHS, que foram realizadas no Brasil em 86, 96, 2006, 2019, o ENANI. Então, para esse público, né, a gente acompanha de 10 em 10 anos a prevalência, né, porque no Brasil nós somos 200 milhões, né, de brasileiros. Para fazer um censo, o censo ele demanda, né, uma organização. Para as crianças de 5 a 9 anos, nós avaliamos o estado nutricional delas nas POFs, que são pesquisas de orçamento familiar. O último dado que a gente tem é 2008, 2009. E a gente também tem a PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que foi realizada, agora eu preciso da ajuda da equipe, em 2013 e 2014, eu acho que ela é realizada a cada 5 anos, a PENSE, que é o censo da saúde escolar. Só que na última edição, o peso e a altura foram autorreferidos. Então, a gente tem esse censo também para escolar. Para adolescentes, nós tivemos o ERICA, que é um estudo que avaliou as práticas dos adolescentes em relação ao risco cardiovascular. Outro censo que a gente tem, né, que você traduziu como censo, mas é inquérito nacional, é o Vigitel. Então, nós temos um inquérito por telefone, em que o Ministério da Saúde acompanha o peso, a altura, hipertensão, diabetes e outros fatores de risco nas 27 capitais brasileiras. Então, nós temos essa informação anual, né, uma amostra representativa das 27 capitais, que nos permite acompanhar a prevalência dessas doenças em adultos. Além disso, nós também temos a Pesquisa Nacional de Saúde. A Pesquisa Nacional de Saúde, ela acontece a cada 5 anos, 2013, 2014, e agora aconteceu em 2018 e 2019, para a população acima de 10 anos. Então, nós temos, né, a Sara está colocando aqui, que a PENSE, que é o censo, né, o censo de saúde escolar aconteceu em 2019, mas a gente ainda não tem esses dados. Então, no Brasil, a gente tem as duas coisas. A gente tem os censos, alguns acontecem de 5 em 5 anos, outros de 10 em 10. O Vigitel acontece anualmente, que é o inquérito por telefone, mas nós temos os dados da atenção primária, que nos permite, que aí são crianças, né? Tanto crianças que frequentam as unidades básicas de saúde, como as crianças da ação Saúde na Escola, né? Porque uma das ações do Programa Saúde na Escola é a avaliação do estado nutricional. E o sistema que é utilizado para consolidar essa informação é o sistema da saúde. Então, na atenção primária, a gente tem esses dados que nos permite acompanhar anualmente, e a gente também tem esses inquéritos nacionais que nos permitem acompanhar. Então, o último inquérito nacional, da Pesquisa Nacional de Saúde, que ela é representativa da população brasileira, mostrou que 60% dos brasileiros têm excesso de peso. Então, esse é o dado nacional. Quando eu olho os dados da atenção primária, os dados da atenção primária são muito parecidos, próximos de 60% também. Tem alguns lugares do Brasil, que aí a Pesquisa Nacional de Saúde não me permite, que estão chegando a 70% dos brasileiros com excesso de peso. Pelos dados da atenção primária, nós conseguimos ver isso. Então, acho que eu respondi a sua primeira pergunta, né? A gente tem os inquéritos nacionais, mas a gente também tem um sistema que nos permite saber anualmente e permite com que as equipes façam a intervenção naquele momento do diagnóstico, né? Na ação individual, mas o município também possa fazer seu diagnóstico coletivo e pensar ações para aquele município. Sobre os incentivos financeiros, tem várias modalidades de repasse. Na verdade, a gente tem uma organização do Sistema Único de Saúde, né? O repasse é feito, nós chamamos na modalidade fundo a fundo. Sai do fundo do Ministério da Saúde e vai direto para o fundo municipal. E aí o fundo municipal, eles realizam esse recurso para realizar as ações em nível local. Então, a atenção primária no Brasil, ela acontece nos municípios. Então, o governo federal não executa nenhuma ação de atenção primária. Já os hospitais, né, no Brasil a gente tem hospitais municipais, hospitais dos estados, e a gente só tem 7 hospitais federais. Então, o federal, a gente faz pouca gestão dos serviços de saúde.
Por isso que a gente repassa o recurso para o município e ele realiza as ações. Então, como que a gente trabalha, né? A gente chama de incentivo. Por que que é um incentivo? Porque o Estado e o município precisam dar sua contraparte também, né? Porque no Brasil, o Sistema Único de Saúde ele é financiado pelo governo federal, pelo Estado e pelo município. E aí, normalmente, essas ações elas são vinculadas ao cumprimento de metas, que a gente monitora nos sistemas de informação vigente. Não sei se eu consegui responder, acho que tem mais uma. Isso. Em relação à indústria de alimentos, né, nós normalmente mantemos um diálogo, né, com o setor produtivo, nós temos acordos, né, acho que a Colômbia também tem, para a redução da quantidade de sal, de açúcar dos alimentos ultraprocessados, então existe uma agenda sobre isso, e nesse processo todo, né, no Ministério da Saúde, em relação ao guia alimentar, as nossas discussões são realizadas com base em evidências científicas. Então, até então, né, tudo o que nós publicamos no Ministério da Saúde é com base nas evidências científicas e é por esse caminho, né, que a gente segue no processo de negociação com eles. A Elisa perguntou, né, sobre os formulários. Eu vou te enviar, eu posso compartilhar com todos, né, o formulário. É um formulário que, numa mesma página, ele reúne, né, quais são as perguntas que precisam ser feitas para o menor de 2 anos, de 2 a 5, e para os maiores, para facilitar. E também os materiais que nós elaboramos recentemente, de como o profissional de saúde faz essa pergunta e como é que ele pode fazer uma intervenção a partir da resposta, né? Se a criança mama, se a criança, no caso para a criança ainda não está disponível, a gente vai fazer, mas para adulto já está, né? Se tomou refrigerante ontem ou não tomou. Refrigerante no Brasil é um marcador que a gente optou por um marcador que seria um marcador negativo da dieta. Então a gente disponibiliza para vocês também esses materiais. E também podemos disponibilizar o link do Programa Nacional de Alimentação Escolar e as resoluções novas, né, que limitam, acho que ultraprocessados a 15% das compras feitas com recurso público. Aqui tem 2 perguntas ou 3 da Pamela, né? Ela perguntou se a campanha de prevenção da obesidade infantil foi em meios de comunicação massivos. Então, a campanha de 2019 foi a primeira campanha feita pelo Ministério da Saúde, que passou em campanha nacional, né? Aqui no Brasil a gente fala de horário nobre, que passou na televisão, que estava na parada dos ônibus. Então, ela aconteceu, sim, em 2019, de forma massiva, assim como no Brasil a gente tem outras campanhas, né? Todo ano tem de aleitamento materno. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu uma campanha de obesidade infantil. Ela pergunta se a gente avaliou o impacto do programa Saúde na Escola. Essas avaliações, em termos nacionais, estão em curso, tá? Nós não temos uma avaliação da efetividade do Programa Saúde na Escola. Nós temos algumas avaliações isoladas, por exemplo, um estudo na região Nordeste do Brasil que mostrou que as crianças que são do Programa Saúde na Escola têm um desfecho melhor. Pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que eu falei que é o Censo Escolar, e a Sara colocou que o último foi realizado em 2019, mas os dados do censo anterior nos mostraram que nas escolas que têm programa Saúde na Escola, as crianças têm uma alimentação mais saudável. Então, nós temos algumas informações de que sim, né, de que tem resultados essas ações, a partir de outras avaliações. Ela também pergunta se nós avaliamos os determinantes sociais que afetam a prevalência do excesso de peso nos municípios, para explicar essa diferença entre as regiões. Então, a partir dos dados da atenção primária, que foi os dados que eu mostrei para vocês, nós acompanhamos a prevalência.
Nesses inquéritos nacionais, que eu falei para vocês, que é o ENANI, por exemplo, o ENANI é o inquérito que avaliou o estado nutricional de crianças menores de 5 anos. Ele, sim, vai nos permitir, né, nesse momento, nós estamos fazendo essa análise para anemia, porque o que a gente observou? Né? Na região norte, 30% das crianças têm anemia, na região sul, 15%. Então, nesse momento, a partir desse inquérito nacional, a equipe está fazendo essas análises para a gente, para entender o que é que determina uma maior prevalência de anemia na região norte e uma menor prevalência de anemia na região sul, que provavelmente vai ser explicada por fatores sociais. Então, a mesma lógica, né, é seguida para a obesidade, que é um dado que ainda não está disponível, desse último inquérito, mas a gente tem essas análises para outros inquéritos, sim, né, mostrando que, de fato, a obesidade, ela tem múltiplos determinantes, né, e a questão social também é importante. Acho que eu respondi todas as perguntas, acho que tem mais uma aqui. Acho que é isso. Acho que ainda. Gi, você leu a pergunta do Jorge Anco? Estou lendo agora. Então ele pergunta em relação a quanto é a cobertura da identificação da obesidade infantil e algo, né, muito assim, atual para a gente, que é a efetividade do tratamento na atenção primária, né? Que são ações que a CEGAN vem trabalhando muito fortemente. Então, Jorge, o que a gente tem observado aqui no Brasil, tá? E aí acho que eu aproveito e compartilho um pouco do que a gente tem aprendido com Portugal, né? Portugal foi um dos poucos países do mundo que conseguiu reduzir a obesidade infantil. Então, nós estamos numa forte cooperação com eles para tentar entender o que eles fizeram para reduzir a obesidade infantil. E aí ficou muito claro para nós que lá em 2007, quando Portugal começou a falar de obesidade infantil, eles investiram muito em colocar que a obesidade é um problema. Então, o que nós temos no Brasil hoje, tá? Eu acho que, assim, na minha avaliação, a gente ainda está nessa fase de reconhecer que a obesidade é um problema, né? De que não é uma questão individual. Então, no Brasil, a questão da obesidade ainda é muito vinculada a estigmas e preconceitos, de que é uma questão individual. Então, no setor saúde, principalmente para fora dele, nós ainda estamos na fase de que as equipes identifiquem que aquele indivíduo que entrou numa unidade básica de saúde, que está com excesso de peso, está com uma condição que precisa ser avaliada e que não é só uma questão individual, que depende de uma série de questões. Eu vou dar 2 exemplos, né, de dados que nos mostram que, a princípio, né, a gente tem muito a fazer no setor saúde, porque a obesidade pode estar passando despercebida, né? Quando o indivíduo já tem diabetes ou hipertensão, essas equipes olham para esses indivíduos. Quando ele tem só obesidade, não necessariamente. E essas equipes poderiam intervir precocemente. Então, um exemplo, né? No Brasil, no ano passado, saiu um estudo de 400 mil brasileiros que foram internados por Covid, tá? Desses 400 mil brasileiros que tiveram Covid, apenas 12% deles tiveram seu peso registrado no sistema. Então, o mundo inteiro, né, está mostrando a relação, né, do quanto a obesidade ela agrava ou aumenta o risco de morbimortalidade. E no nosso sistema no Brasil, a gente não tem um registro do peso desses indivíduos. Então, quando a gente está fazendo a avaliação da causa da morte, né, o percentual de indivíduos, é muito provável que a gente tenha esse dado subestimado no Brasil. Porque se a pessoa é diabética ou hipertensa, o profissional marca lá, diabetes e hipertensão. Agora, se ele só tem a condição obesidade, ela está passando despercebida. Isso na atenção hospitalar. Da atenção primária, como nós temos um sistema informatizado, nós publicamos um artigo em que a gente avaliou todas as consultas que foram realizadas na atenção primária durante um ano. Tá? Nesse um ano, foram realizados
100, agora eu preciso da Sara também, 100 bilhões ou 100 milhões de atendimentos? Acho que são 100 milhões de atendimentos. E aí, quando a gente olha o motivo da consulta ou o que o profissional da atenção primária avaliou nessas 100 milhões de consultas, apenas 2% delas aparece obesidade. 24% hipertensão, 8% diabetes. Então, também nos mostrando que os indivíduos, quando procuram uma unidade básica de saúde, né, que é o primeiro nível de atenção, se ele tem só a condição obesidade, só entre aspas, né, porque nos parece que essa condição ela não é reconhecida como algo pelas equipes, né? Muito mais vinculada à questão individual, né, da força de vontade e não reconhecendo a necessidade de uma intervenção. E sim, acho que, respondendo um pouco da questão da efetividade do tratamento, a gente sabe que o setor saúde tem muito pouca governabilidade, um percentual muito pouco de reverter esse cenário, né? Porque a gente reconhece que a obesidade ela tem múltiplos determinantes, principalmente os ambientes, mas na obesidade a gente vem trabalhando de que o setor saúde pode, pelo menos, tentar estabilizar essa condição crônica, né? De acolher esse indivíduo, de considerar isso, né, no momento do atendimento, e também o setor saúde, no momento em que ele reconhece que a obesidade é um problema, em nível local, ele possa vir a fazer essas articulações para que as políticas, para além do setor saúde, possam acontecer, que é o que a gente pretende trabalhar com Proteja, que é aquela ação da obesidade infantil para cidades saudáveis. Então, a gente quer que o setor saúde reconheça que isso é um problema e que precisa de intervenção e faça essa articulação em nível local, com a agricultura, com a assistência social, com a educação, com a economia, para que, em nível local, né, considerando que o Brasil são mais de 5 mil municípios, a gente possa, num conjunto de municípios, olhar para esses ambientes e tentar fazer a intervenção também no que causa a obesidade, e não necessariamente apenas tentar estabilizar a condição crônica, que é um pouco do papel do setor saúde. Então, sim, né, a gente acho que as evidências mostram o que é mais custo-efetivo, e a nossa ideia é trabalhar, né, dentro do possível com todas essas linhas. Acho que é isso também. Obrigada, Gisele. Pergunto se tem mais alguma pergunta. A gente passou alguns minutos do nosso horário, 9 minutinhos, mas é porque o assunto estava muito bom, né? Então, eu gostaria só de perguntar se tem mais algum esclarecimento. A Elisa está com a mão levantada, mas eu imagino que você não abaixou, né, Elisa? E amanhã teremos nosso encontro, no caso seriam a apresentação das políticas e estratégias da Colômbia. Pergunto se estão todos de acordo, se tem alguma dúvida, algum encaminhamento, se podemos fechar e nos encontrar novamente amanhã. O que acham? Acho que sim. Ficou enquanto Ministério da Saúde, nós vamos compartilhar, né, a apresentação e os materiais. E amanhã acho que a gente segue no debate. Com certeza a experiência da Colômbia e do Peru vão enriquecer muito, né, esse debate sobre as ações de prevenção e controle da obesidade infantil, né, que poucos países no mundo até então conseguiram reverter. Então, a união de todos os esforços é de suma importância. Tá ótimo, muito obrigada a todos, obrigada pela presença, obrigada aos tradutores pelo trabalho também. Nos vemos amanhã um pouco mais tarde. Amanhã o horário é às 16h30 aqui de Brasília, então o link vai ser o mesmo. Acho que rapidamente a gente vai tentar habilitar todos para que tenham acesso ao microfone, assim a gente consegue promover mais fácil a interação entre todos os participantes. Obrigada a todos. Obrigado e até amanhã, gente.
Gracias a todos, hasta mañana. Mañana, feliz tarde. Obrigado a todos. Até amanhã. Obrigada, ABC, PMA, Isa, obrigada a todos. Um abraço. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Gisele. Feliz tarde para todos. Para vocês também.